E os casos de dengue em São Paulo já atingiram níveis considerados de uma epidemia. Diante desse quadro, o governo de São Paulo decretou estado de emergência. A decisão foi tomada pelo Centro de Operações de Emergência, grupo coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e oficializada nesta manhã. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Cassiene Alves. Olá, Cassi, boa noite. Ela vai trazer mais informações para a gente. Olá, Tati. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no RF News. Pois é, como você disse, o estado de São Paulo já entrou, então, e estado de emergência já foi decretado. Aí ele registrou mais de 138 mil casos da doença e também 31 mortes, né? Então, de acordo, com isso, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, o painel de monitoramento, ele acabou mostrando que são 311 casos, por 100 mil habitantes. Então, com isso, dos 645 municípios, 22 já decretaram aí estado de emergência. Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 8 outros estados também decretaram aí estado de emergência, para dengue somente este ano. O que muda, então, com esse decreto, Esse decreto, ele vai permitir, então, que os gestores públicos, eles consigam aí destinar recursos, para combater essa doença com maior celeridade, sem precisar ali de uma licitação. Então, eles vão ter esse tipo de argumento para conseguir, por exemplo, adquirir, novas pessoas, assim, para tratamento, para fazer o combate. Eles vão poder contratar mais pessoas e também adquirir mais insumos, isso sem precisar de uma licitação, e isso obviamente vai trazer mais emergência, Eles conseguem fazer isso um pouco mais rápido. A gente também tem um balanço aqui, que o governo, ele monitora os sorotipos da dengue circulando aí no estado de São Paulo. Atualmente, segundo a coordenação ali do controle de doenças, a incidência é maior da dengue tipo 1 e 2 e a taxa de positividade está em 40%. Além disso, com esse novo decreto, o governo ele também consegue aí, pretende ampliar o número de equipamentos de fumacê, que hoje são cerca de 600 aí no estado. Então, tudo isso para facilitar, nesse combate, colocar mais pessoas também em campo, para fazer esse trabalho e, obviamente, também trabalhando a conscientização das pessoas em conjunto, também junto com o governo, Tati. Então, de acordo com a pasta, outros 122 óbitos, que estão ainda em investigação. Os casos aí eles chegaram a 138.259, sendo que 169 são considerados graves, As mortes aí confirmadas foram registradas em 21 municípios entre o dia 1º de janeiro e 4 de março. Então a gente segue, A gente segue falando sobre, essas ações, que tanto aqui a Prefeitura de Campinas como de outros estados também estão empenhados, em combater a dengue, Tati. Então, agora o estado de São Paulo, sim, ele foi, teve aí esse decreto. Eu falei dos outros 8 também estados. A gente tem aqui o Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amapá. Esses são os outros estados que também já decretaram aí estado de emergência, e só no estado de São Paulo, falando aí dos municípios, pelo menos 22 entraram também com esse decreto. Então, com isso, agora eles precisam desses recursos, já está também em negociação para eles conseguirem, trazer esses insumos, adquirir esses insumos e também contratar mais pessoas para poder ficar à frente aí dessa ação, desse combate, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, já é assim considerado uma epidemia, Tati. Cassi, muito obrigado pelas informações, uma situação muito preocupante, E então esses dados que você trouxe para a gente são dados muito alarmantes. São quantos mortos nós já tivemos mesmo, Cassi?
Foram contabilizados, Tati, 138 mil casos e 31 mortes, né? Isso no estado de São Paulo por conta aí da doença, e de acordo aí com o Departamento de Vigilância em Saúde, são 311 casos, isso de acordo com o painel de monitoramento, né? Que as prefeituras, elas têm esse controle de monitoramento, são 311 casos por 100 mil habitantes, e dos 645 municípios, 22 deles decretaram aí o estado de emergência aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e mais 8 estados também entraram com esse decreto também somente esse ano por conta da doença. O governo está fazendo a parte dele, mas a população também, né, Cássia? Nós precisamos fazer a nossa parte, cuidar, não deixar água parada, né? Tudo aquilo que a gente está cansado de ver, está cansado de aprender, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Exato, Tati, porque o que a administração, o que a pasta orienta, né? Pelo menos 80% ali dos criadouros, eles estão nas residências. Então, por isso que é muito importante, né, a população se conscientizar disso, né? A gente sempre fala aqui sobre deixar os agentes entrar, fazer o trabalho deles, fazer essa vistoria, por conta disso mesmo, né? Porque esse trabalho de conscientização, as escolas agora também estão fazendo esse trabalho em conjunto com os pais e crianças, né? Justamente para que os pequenos, eles já aprendam, né, desde cedo sobre essa conscientização. Eles levam para casa também as cartilhas, né, do que pode e do que não pode fazer em relação à limpeza ali do quintal, não deixar a água parada, não acumular. A gente circula aqui nos bairros, né, a gente traz essas denúncias de moradores e a gente sempre percebe a quantidade, né, de entulho, a quantidade de água parada que a gente vê, proliferação, né, dos insetos. Isso acaba realmente sendo, né, uma preocupação e tanto para a população. Então, realmente, a administração, a pasta, não só aqui da cidade de Campinas, de outras cidades também, a gente acabou, né, de ouvir essa reportagem aí da morte em Limeira. Então, assim, todas as prefeituras, todas as secretarias, elas estão empenhadas para fazer esse trabalho de combate, mas cada um precisa também cuidar da sua área, cuidar do seu quintal, né? A gente sempre fala isso, para poder ser uma ação de fato em conjunto, para que a gente não estenda mais esses casos, né, para que a rotina, né, não seja a gente abordar e relatar aqui tantos outros casos e tantas outras mortes também. E não tem só a dengue, tem chikungunhas, zika vírus, então outros tipos também de doença. Então é bom a população realmente ficar em alerta, Tati.